It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Olá, queridos amigos e ouvintes da Rádio Reunido Bem. Eu sou Roseliana, sou terapeuta holística e é sempre uma grande alegria poder estar aqui falando sobre a vida, falando sobre o comportamento, falando sobre esse universo do ser humano que é tão rico, tão cheio de possibilidades, tão cheio de alegria e de vida. Há pouco tempo atrás eu participei de um programa que foi ao ar pelo SBT chamado Os Paranormais. Foram selecionados alguns paranormais e ali nós éramos colocados em provas em que a gente usava a nossa sensibilidade para desvendar crimes, catástrofes, falar sobre pessoas que a gente nunca viu ou conhecia. E foi um programa bastante interessante. E muitas pessoas começaram a entrar em contato, querendo saber como que eu descobri que eu era uma paranormal, como que a gente poderia desenvolver a paranormalidade, enfim, muitas dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto tão interessante, um assunto que sempre a humanidade ficou fascinada. E quando a gente olha para a história, a gente vê que sempre existe a história de um mago, de um sacerdote, de alguém que teve algo que fez a diferença usando a espiritualidade e as sensibilidades. E eu posso garantir que através dos meus estudos, são muitos anos de estudo, e através das pessoas que eu tenho contato, que também estudaram muito sobre a área da espiritualidade e paranormalidade, de que todo ser humano é um paranormal, de que todos nós temos dons e talentos iguais, só que algumas pessoas preferem desenvolvê-los e outras preferem deixar um pouquinho mais guardado, viver um pouquinho de forma mais racional, de forma mais material. E é uma questão da gente aprender a observar dentro da gente como que esse universo funciona, como que a sua divindade se coloca, se expressa e se comunica com você. E como a gente entrou num patamar de muito estresse, muita luta pela vida material, muita conservação de muita coisa, muito apego a muitas ideias, a muitos conceitos, a gente percebe que o ser humano foi perdendo o contato com a sua essência e foi perdendo aquilo que a gente chama de intuição. O Criador, não importa qual é o nome que você dá para ele, se é Deus, Deusa, Oxalá, Zeus, Odin, Shiva, não interessa. O que interessa é que existe uma energia superior que tudo organizou, que colocou as leis que são imutáveis e eternas, e quando você aprende a lidar com essas leis, como que você se comunica com essas leis e com a tua divindade interna, fica mais fácil de você conhecer e viver com uma felicidade maior e tendo mais vitórias. Então, eu sempre digo que a gente tem que aprender a ouvir até mesmo as sensações do nosso corpo, porque o nosso corpo ele avisa tudo pra gente. A gente sente um arrepio, uma dor, um desconforto, uma tristeza, e muitas vezes não necessariamente a gente está passando por um momento em que a gente vai sentir tristeza, um desconforto, ou dor, ou arrepio. E esses sinais que o nosso corpo emite são sinais das situações e de pessoas que se apresentam pra gente. E quando a gente aprende quando isso acontece, de que forma a gente pode agir para que aquilo seja mais benéfico pra gente. Penso que se todo mundo buscasse dentro de si, da sua essência, a sua intuição, acredito que menos tragédias, menos desventuras aconteceriam para o ser humano. E quanto a gente ainda continuar a fazer questão de não desenvolver esse nosso lado mais sensível, e não necessariamente a gente tem que estar ligado a alguma religião, a gente tem que incorporar, a gente tem que trabalhar com a mediunidade segundo os conceitos mais conhecidos, apenas sentindo, né? Que isso pode acontecer sem você estar ligado a uma religião, trabalhando dentro de um centro, incorporando e tudo mais. Você pode usar isso no dia a dia, o tempo todo, em qualquer tipo de situação. E você vai perceber que você vai se desgastar menos, que você vai errar menos, que quando você errar, você vai conseguir sair melhor das situações, você vai conseguir enxergar um futuro melhor, as soluções para aquilo que você tem uma dificuldade, que você tem uma resistência, enfim, toda a problemática que a gente vive no dia a dia, que são de vários setores da vida, né? E através dessas sensibilidades, você pode buscar um emprego melhor, um relacionamento que você vai ter menos desgaste, como liderar
uma empresa, como contratar funcionários, como saber instruir os seus filhos, como você mesmo se colocar num patamar melhor em todas as situações. Então, quando a gente busca essa sensibilidade e saber entender como o seu corpo consegue, através do seu subconsciente, mandar as informações, você consegue desvendar um universo de realidades imensas, o que é chamado de oculto. Porque não é só aquilo que a gente vê com os olhos terrenos, que a gente escuta com os nossos ouvidos terrenos, mas o que está por trás daquilo, quais são as intenções que estão por trás daquilo. E quando a gente presta atenção, como o nosso subconsciente é rápido em avaliar, em entender, em como solucionar, e a gente permite que essa inteligência intuitiva atue, a gente tem uma grande vantagem sobre todas as coisas, porque a gente consegue ser verdadeiro e a gente consegue vivenciar o que a nossa essência necessita para o nosso aprendizado aqui na Terra. É muito interessante que às vezes você conhece uma pessoa e todo mundo fala muito bem daquela pessoa, só que você sente um certo desconforto. Lógico, pode ser uma coisa de outra encarnação, mas pode ser também um aviso de que no futuro aquele relacionamento pode não dar certo. De alguma forma você vai ter algum desgaste, ou que aquela pessoa é diferente, porque nem sempre a pessoa é ruim, nem sempre a pessoa é incorreta, é problemática, mas às vezes ela é diferente, e a diferença vai te trazer um desgaste muito grande. E quando você permite avaliar com a tua intuição, a porcentagem de você acertar é muito maior do que a gente só se envolver de forma racional perante qualquer situação. Eu faço um convite a você, ouvinte, que tem essa vontade de poder desenvolver a sua sensibilidade, que tem vontade de ter algo mais na vida do que a rotina cansativa, de empurrar a vida com a barriga, que você busque aí dentro da tua vida um tempinho para você poder meditar, um tempinho para você entrar em conexão com a tua própria essência, entrar em conexão com a tua parte mais sensível. Através da meditação a gente consegue muita coisa. Através da gente silenciar o nosso próprio eu, a gente pode encontrar grandes saídas para a nossa vida. Com certeza não é na agitação, não é no estresse, não é dentro do barulho que a gente pode desenvolver essas sensibilidades que são tão vitais para que a gente viva bem. Então eu faço um convite para que você busque, no teu dia a dia, momentos de silêncio, lugares em que você possa estar em contato com a natureza, momentos em que você possa arriscar ao usar a tua intuição sem medo de errar, porque muitas vezes parece que a gente errou e às vezes o erro é um atalho para que você chegue de forma melhor e mais fácil ao seu destino, Porque o que eu digo, mais importante do que o destino é o trajeto que você vai percorrer. E que você possa, com a tua intuição, vivenciar de forma integral tudo aquilo que você precisa para ser tatuado no seu espírito, de forma a contar para a tua evolução, uma evolução verdadeira. Você, querido ouvinte, se quiser saber mais sobre o assunto, sobre intuição, paranormalidade, pode entrar em contato comigo. Meu nome é Roseliana, sou terapeuta holística. Pode ser pelo telefone 2281 7050, 2281 7050 ou 97535 6009, 97535 6009, ou pelo meu site www.rosolística.com.br. E se você preferir, pode também mandar um e-mail, que também é rosolística, rosolystica@gmail.com.br. Eu vou atender você pelo meu site, posso te responder o que você tem dúvida e a gente pode bater um papo. Gratidão por tudo e até a próxima semana. Eternity.